Então, pessoal, vamos lá. Eu vou organizar aqui, primeiramente, boa noite, né? Obrigado pela presença de vocês. Essa turma tem tido uma presença muito boa, né? Então, isso é muito bacana. Agradeço demais aqui o esforço que vocês fazem para participar ao vivo, síncrono aqui. E essa interação ela é muito interessante, muito bacana. Vamos lá. Em relação às avaliações, né, a gente tem que ficar atentos aí. Eu não atualizei ainda, pessoal, o cronograma de notas. Tá? Eu tive essa conjuntivite, atrasou aqui. Eu ia fazer no sábado. Geralmente eu faço isso no sábado, porque eu faço de todas as disciplinas de uma vez só, né, e deixo tudo organizado. Então eu vou fazer isso nesse sábado agora. Tá? No sábado agora eu vou colocar todas as notas atualizadas. Mas daqui para frente, né, as que faltam ainda, é bom a gente ficar inteirado aqui, só para a gente ficar atento ao cronograma, tá? A aula da aula passada, que tinha uma entrega hoje, tá? Nós vamos fazer essa entrega. Tá? Eu vou dar uma continuidade hoje, eu vou falar sobre alguns outros recursos. Na aula passada nós iniciamos o WordPress, né? E eu mostrei alguns recursos, eu vou mostrar hoje mais recursos, inclusive, que são até bem interessantes mesmo, mais interessantes do que o da aula passada. A aula passada foi uma introdução, então é óbvio que eu tenho que mostrar o básico, né? Mas hoje eu vou mostrar alguns recursos aqui que vocês vão gostar. Questão de estilização, questão de plugins que estendem aí o seu site, você pegar algumas coisas como galerias, algumas coisas mais prontas assim para uso. Isso aí agiliza demais a criação de sites. O WordPress é muito rico nessa questão de plugins. Eu vou falar sobre isso hoje. Tá? Então, vamos dar uma incorporada hoje no trabalho de vocês. Quem quiser complementar com alguma coisa. Se alguém tiver alguma dificuldade, hoje eu estou podendo ajudar. Né? Então, no caso, o Eduardo falou da conexão com o banco. Eu vou fazer essa primeira parte aqui, que é o conceitual, né? Em seguida, a gente já volta para essa atividade aqui e aí eu vou auxiliando vocês, quem tiver problema de conexão, alguma coisa nesse sentido, para a gente conseguir montar o site. O site, a ideia é uma estrutura básica, né, pessoal? Com os elementos básicos aí para vocês fazerem o primeiro site de vocês utilizando o WordPress, tá? E aí, para o dia 24, nós temos previsto um desenvolvimento de um website mais completo. Tá? Vocês vão escolher algum tema, vai ser o nosso último trabalho. Vocês vão construir um site da mesma forma que vocês fizeram na etapa anterior, né? Na parte inicial. Só que agora utilizando o WordPress. Essa é a grande diferença, né? Vocês vão escolher um tema específico, pode ser até mesmo tema, não tem problema nenhum. Desde que agora, né, o requisito é você utilizar o WordPress e os recursos que o WordPress tem, tá? Para a construção desse site. A gente fecha a nota, isso vai valer 2 pontos, certo? Então, ficar atentos aí. A gente está finalizando, né, fechando, próximos de fechar a disciplina. Então, vamos fazer essa compilação. Sábado eu mando as notas para vocês, faço a compilação, mando as notas e aí vai ter essas duas aqui. Eu vou estender esse prazo, tá? Eu vou colocar para a próxima semana, porque aí dá tempo para vocês visualizarem também as notas, fazendo as continhas, né? Que é natural. E aí a gente vai conversando em relação a essas avaliações. Hoje, eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Então, retomando aí, se porventura alguém não estava na aula passada, não assistiu o vídeo, enfim, a gente iniciou o estudo sobre CMS, Content Management System, né? Tá? Vou até ligar a câmera aí para vocês verem eu falando, não ficar só a voz aí, locutor. Bom, vamos lá. A gente começou a falar sobre CMS, Content Management System, um sistema de gerenciamento de conteúdos. Isso é uma denominação que se dá a sistemas, principalmente web, no qual o foco da construção desse sistema é o conteúdo em si, é a gerência do conteúdo. Então, através dessas ferramentas, são frameworks, e eu vou comentar novamente aqui rapidamente,
que vocês podem utilizar para agilizar o desenvolvimento. Inclusive, muitas pessoas, como eu comentei, conseguem criar sites, criar portais sem um conhecimento aprofundado de programação. Tá? Claro que quem tem conhecimento de programação consegue ainda mais, né? Aí que você não fica preso a templates que eu vou mostrar para vocês hoje aqui. Você pode criar o seu próprio template, inclusive. O WordPress ele permite que você um nível de personalização muito alto. Os outros frameworks também, tá? Então, nós falamos na aula passada sobre o WordPress. Iniciamos que o WordPress ele tem dois sites, né, principais. Tem o wordpress.org e o wordpress.com. Tá? Um focado aqui na parte do desenvolvimento em si, digamos assim, da construção, que é esse, o wordpress.org. E o wordpress.com é mais voltado na questão da hospedagem, porque a WordPress, a empresa WordPress, ela também oferece uma hospedagem. Você já cria o seu site, já hospeda no servidor deles. Tudo completo, digamos assim, né? Pacote completo. Tá? Também tem essa opção. Isso você vai encontrar no wordpress.com. O WordPress é um framework utilizado aí no mundo inteiro, como eu comentei. Chegou um percentual, eu não lembro exatamente qual mas é cerca de 70% a 80% de sites de toda a internet foram feitos com WordPress. É realmente um percentual muito, muito alto. Tá? É um framework utilizado, amplamente utilizado no mundo inteiro. Por quê? Pela sua simplicidade, pela sua... Se você quer construir um blog, por exemplo, uma página pessoal, você, com poucos cliques, você consegue isso. É muito simples. E desde sites simples, como esse que eu comentei com vocês, mas você também pode construir sites robustos, sites maiores, também sem nenhum problema, tá? Então o WordPress ele é bacana por conta disso. É uma ferramenta que atende tanto o pequeno quanto o grande, tá? Isso é muito, muito interessante. Na aula passada nós iniciamos o estudo então do WordPress. Existem outros CMS, o WordPress não é o único. Nós temos o Drupal, temos o Joomla, temos, enfim, tem outros CMS também, só para a gente não fazer essa confusão, né? CMS não é o WordPress. O WordPress é um CMS apenas. É o mais conhecido, é óbvio, né? Mas CMS existem outros. CMS é o conceito por trás da ferramenta, tá? Então, o WordPress, como ele é feito em PHP, a linguagem PHP, tá? Então ele precisa estar colocado, estar alocado lá no seu servidor web, no caso o Apache. Então, se você instalou o Champ aí, o seu arquivo WordPress, o conjunto de arquivos, né, o projeto WordPress, ele precisa estar dentro da sua pasta do servidor web, que é o htdocs, tá? No caso do Windows, no Linux /var/www, tá? E aí, só voltando aqui, deixa eu voltar aqui do meu /var/www, vou abrir aqui novamente. Quando você baixa o WordPress e você compartilhar aqui com vocês. Quando você baixa o WordPress e você descompacta, né, porque o WordPress é um arquivo zip, você vai visualizar você vai visualizar uma tela como essa aqui, tá? Com essas pastas. O WordPress, pessoal, se você vai fazer uma programação mais básica, mais inicial, digamos assim, você não precisa ficar mexendo em arquivos e nem deve ficar mexendo em arquivos do core aqui do WordPress, que fazem parte do framework, tipo index. Não precisa e não deve alterar o index. Tá? Se você olhar no index do WordPress, só tem isso aqui. Ó. Não tem muita coisa não. Tá? Porque ele vai incluindo outros arquivos, existe uma hierarquia, né? Existe uma hierarquia no WordPress de arquivos, e aí você não deve mexer nisso aqui. O único arquivo, por que eu abri aqui, né? Porque eu vou lembrar para vocês que na configuração do WordPress tem um arquivo aqui que é muito importante, que é o wp-config, wp-config, que é esse aqui, ó. Tá? Então, esse sim, esse você pode mexer, principalmente na hora de fazer a configuração inicial. Depois você não precisa mais, tá?
mas na configuração inicial vocês podem utilizar isso aqui. Eu mostrei isso na aula passada, então não vou, eu só fazendo uma pequena recapitulação para vocês lembrarem, tá? Mas vocês podem olhar lá no vídeo da aula passada. Bom, vamos lá. Na aula passada, então, nós falamos, né, de páginas. O WordPress ele é construído no conceito de páginas e posts, tá? Porque inicialmente o WordPress ele foi criado para criar blogs. Majoritariamente você tinha isso dentro do WordPress. Então, o blog ele tem esse conceito de postagem, né? Postagem é aquilo que você faz diariamente, alguma coisa nesse sentido. É um conteúdo que ele é atualizado frequentemente. A gente chama aqui de postagem, tá? Então, você tem aqui no WordPress, na lateral, na principal, né? Você tem aqui o gerenciamento dos posts, tá? E você tem o gerenciamento das páginas. A página já é o conceito de página. Na prática, se você olhar na prática, tanto o post quanto a página, eles são muito parecidos, tá? Se você pode configurar um post, uma interface de um post, de uma página, de forma muito semelhante, muito parecida. Mas conceitualmente a gente tem que o post é aquele conteúdo que é mais volátil, como eu falei, aquele que é trocado frequentemente. E a página é aquele conteúdo que é mais estático, não diria estático, mas que tem essa troca, um dinamismo é menor. Tá? Exemplo, você está criando um site de uma empresa. Aí você vai ter algumas seções lá. Tá? Por exemplo, formulário de contato, você vai ter a história da empresa, por exemplo. Uma coisa que você não vai ficar trocando frequentemente. Então, isso aí é uma página que você vai criar. Agora, lá dentro do site da empresa, tem uma seção lá que você vai colocar notícias que a empresa, ações que ela está desenvolvendo. Então, isso aí é uma coisa que vai ser atualizado frequentemente. Então, isso aí são posts, já não são páginas. Certo? Então, basicamente, a diferença entre elas em relação a esse conceito é isso. Post é aquele que é um conteúdo que é atualizado frequentemente, e página já é um que é mais estático, que tem um dinamismo menor. Tá? A gente viu na aula passada aqui o gerenciamento tanto de páginas quanto de posts. Tá? Como eu falei, ó, aqui eu tô aquela instalação básica do WordPress, ele traz o tema básico, digamos assim, né? Tema padrão, que é isso aqui. Não é muito bonito, né? O layout dele não é muito agradável, mas aqui é só o básico, né? Como a gente viu aqui. Eu vou mostrar hoje para vocês, então, algumas coisas novas, certo? Primeiro, vou só comentar um detalhe aqui, feito essa página, que é o seguinte. Eu falei para vocês da mídia na aula passada, né? Se você quer acrescentar, por exemplo, uma foto. Pessoal, lembrando o seguinte. Quando eu fiz o login aqui pelo dashboard, né? Lembrando que para você acessar o painel administrativo do WordPress é o site /wp-admin. Então é sempre isso, é um padrão do WordPress, é isso. A menos que você mude, será sempre isso. E eu fiz o login, efetuei o login. Quando eu efetuo o login, eu abro o site aqui, eu atualizo o meu site, ele aparece essa barra do WordPress, uma barra que facilita, digamos assim, a nossa edição. Mas essa barra só aparece para quem está logado, só aparece para mim. Se você for abrindo, for outra pessoa abrindo, digamos que você publicou o site, essa barra não vai aparecer, obviamente, né? As pessoas não vão poder editar o seu site, não é assim que funciona. Somente o admin e pessoas autorizadas. Só para ficar claro isso, tá? Então, beleza. Aqui eu tenho um post aqui, eu vou editar ele também. Esse edit só aparece porque eu estou como admin, tá? E aí você pode colocar uma imagem aqui, ó. Colocar aqui da biblioteca. Lembrando aqui para vocês, ó. Isso aqui é a biblioteca de imagens. Está aqui disponível também na parte da mídia, tá? Mídia, biblioteca. Você coloca aqui uma... Meu, tá sem permissão de leitura escrita. Eu devia ter colocado esse site em outro local. Mas enfim. Aqui a parte das imagens, né? Não lembro se eu mostrei na aula passada.
Você pode subir imagens aqui, tá? Ou arrastar arquivos, ó. Fala drop files aqui, então você pode arrastar um arquivo aqui para dentro, ele vai fazer o upload aqui já, tá? Ó, outra coisa interessante é o seguinte, por padrão, o WordPress ele tem um tamanho máximo de upload de arquivo. Isso aqui pode ser alterado nas configurações do PHP. Se você precisar subir arquivos maiores, você pode fazer isso também, tá? É possível fazer isso. Isso tudo eu mostrei na aula passada. Então, na aula de hoje, a gente vai continuar com os seguintes conceitos, ó, outros conceitos aqui. Bom, aqui, pessoal, vamos começar com um aqui muito interessante, muito bacana, que é o seguinte. Eu vou abrir novamente o site aqui. O WordPress, ele permite que você altere a aparência do seu tema. O WordPress, ele é focado, pessoal, ele é baseado, fundamentado aqui em temas. Temas. É isso que eu quero mostrar hoje para vocês. Onde é que ficam aqui, ó? O gerenciamento dos temas. Isso aqui é um tema, é o tema padrão. Eu instalei, ele vem com o tema padrão. Se eu quiser alterar o tema como se fosse um skin, alguma coisa nesse sentido. Eu venho aqui em aparência. Se eu quiser alterar esse tema padrão, mudar alguma coisa neles, os temas eles têm opções de customização, de personalização, tá? Cada tema tem sua personalização específica. Tem temas que são mais flexíveis, que permitem você mudar um monte de coisa no tema lá, e já tem temas que tem poucas opções. Mas se você quiser mudar o tema completo, é aqui, ó, aparência, temas. Ele vai abrir aqui uma janela aqui que é de gerência dos temas, ó, certo? Ele vem, por padrão, é esse 2020 aqui. Tem outros aqui, tá? Lógico que isso aqui são os que já vêm básico, mas se você quiser acrescentar o novo, você pode vir aqui, ó, adicionar novo. Esse aqui, pessoal, isso aqui já está sendo feito uma busca na internet, tá? Então, o WordPress, a base do WordPress aqui, já na internet, já tem vários temas. Olha como é interessante isso aqui, ó. Aqui ele está dizendo que está instalado, o tema que está instalado para mim é esse, que é o padrão, né? Mas ele já vem com vários outros, ó, vários outros estilos aqui, que você pode utilizar, tá? Então, veja que são sites de estruturas diferenciadas, né? Várias estruturas aqui você tem, alguns mais simples, outros mais complexos, mas você consegue... eu vou instalar um tema desse aqui. Vou ter que colocar aqui as credenciais, é melhor baixar. Tem algumas formas de você instalar os temas, eu vou mostrar isso aqui para vocês logo. Os temas, eles ficam aqui, ó, alocados aqui. Lá na pasta, nas pastas do WordPress, você tem essa pasta aqui, WP Content, traço Content. Aqui é onde fica o conteúdo mesmo, em relação a temas, plugins, esse aditivo que você faz no WordPress. Os temas ficam aqui, ó, essa pasta temas. Então, para você modificar um tema, para você acrescentar um tema, uma das formas é você baixar o tema, baixar ele. Por exemplo, se você vier aqui no site do WordPress, temas do WordPress, ó, que é a mesma que abre ali dentro do painel, se você observar, tá? Mas uma forma de você fazer isso é você baixar o tema, pegar um tema desse aqui, pegar um que seja mais simples, porque senão ele vai ficar com um monte de configuração aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Você pode baixar, tá? Aí um arquivo zip. E aí você coloca, extrai esse arquivo zip aqui, na pasta temas. Tá? Deixa eu só aqui, pessoal. Arquivo zip. O que foi que ele baixou? Deixa eu olhar aqui novamente.
Tá aqui. Copiar. Eu vou só copiar lá, copiar para lá, certo? WordPress, WP Content, temas, ó. Copiar para lá e aí você vai descompactar, né? Extrair. Ó, ele já ficou aqui o tema. Certo? Pronto, isso aqui, quando você fizer isso aqui, pode até apagar o zip se quiser, economizar espaço. Mas quando você fizer isso, ele já vai estar lá na parte de temas aqui do seu WordPress. Deixa eu ver se quebrou algum tema aqui. Ah, esse aqui precisa de um tema pai. Ah. Deixa eu pegar um outro tema lá. Porque é o seguinte, tem outro detalhe sobre os temas aqui que eu já vou aproveitar e falar para vocês. Alguns temas, eles são extensíveis. No seguinte sentido, tem um tema padrão, que ele chama de pai, tema pai, tá? E desse tema pai, você pode fazer modificações, variações, e ali sair temas filhos, tá? Então, você vai ver essa questão também. Esse aqui que eu tentei instalar, ele está dizendo que precisa do tema pai. Eu baixei diretamente o tema filho. Tem que ver aqui. Deixa eu ver um que não precisa aqui, fica mais fácil. Vou alterar um desse aqui. Deixa eu ativar um tema aqui que já está aqui. Para a gente ver a diferença. Vou mostrar isso aqui logo. Ó, veja o seguinte, ó. Só de exemplo aqui. Eu ativei um outro tema padrão que vem no WordPress, certo? Esse outro aqui. Ele, quando eu faço a ativação do tema aqui no gerenciamento de temas, ó, automaticamente, quando eu atualizo a minha página, o tema ele já foi modificado. O conteúdo ele é o mesmo, mas o tema ele foi modificado, tá? Então, isso que é interessante no WordPress é o seguinte, o gerenciamento do conteúdo, ele é diferente do gerenciamento do tema, da aparência. Então, você tem dados e aparência separados. De maneira que você pode ter um site lá com uma determinada aparência e você fez vários posts, criou várias páginas, né? Digamos que essa sua página tenha, o seu site tenha muito tempo que você está usando ele. Você pode mudar a aparência lá sem perder os dados, só indo no tema e modificando o tema, como eu fiz aqui, tá? Vou colocar o carregador aqui. Você pode fazer isso, modificar o tema, ó, mudando somente a aparência do site. Vou acrescentar esse outro aqui. Quando você bota, qual era o que estava lá? Pronto, ele voltou aqui para aquele básico, certo? Então, mudar o tema aqui no WordPress é bem tranquilo, né? Você vem aqui no gerenciamento de temas, fica aqui em aparência, ó, temas, e aqui você vai gerenciar o tema, certo? Vou ver aqui porque tem que baixar esse tema pai aqui. Vou procurar ele aqui. Deve ser grátis. Outra coisa que eu ia falar é o seguinte, pessoal. Parece que esse aqui é o tema pai. Vou achar ele. Outra coisa que eu ia falar é o seguinte. No WordPress você tem os temas, tanto temas grátis quanto temas pagos. Então existe um mercado muito grande circundando aí o WordPress de temas pagos, tá? De temas pagos. Os temas que já ficam prontos ali para você utilizar, geralmente o tema pago ele tem uma estilização mais bem feita, né? Tem uma equipe de suporte também
que fica lhe assessorando, se você quiser mudar alguma coisa e não souber, tá? Como é que faz. Então, tem muitos temas bons. Se você fizer uma pesquisa básica aqui, WordPress, Free Themes. Ó, aqui são temas... Aí tem aqui, ó. Vamos pegar aqui esse aqui. Você vai ter um conjunto aí de temas grátis, tá? Ó, e são até bonitos, né? Bem bacanas. Mas vai ter também temas pagos, tá? Então, e aí? Você vai usar o pago, vai usar o grátis? Depende muito do seu projeto, né? Se você conseguir encontrar um tema grátis que satisfaça aí o que você está querendo fazer, a página que você está querendo criar, beleza, não tem problema nenhum. Pode utilizar, né? Agora, se você quer algo mais robusto, de repente, aí você pode ir para os pagos. Ó, nesse próprio site aqui tem isso também, né? Ó, temas pagos aqui, ó. Então, tem essa questão, tá? Você tem temas grátis e tem temas pagos também. Vamos ver se ele vai instalar aqui. Eu vou colocar lá na pasta. Beleza, pessoal? Então, essa questão de temas aí é bem interessante no WordPress, porque você consegue criar sites bem bonitos, né? Assim, nem todo mundo tem um talento aí em relação a design, né? A gente não é design, então, se você quer criar um site mais bonito, digamos assim, esteticamente falando, você pode comprar um tema. Compra um tema e você vai codificar em cima dele, né? Fazer as personalizações. Vou ativar esse tema aqui. Tranquilo até aí, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Vou ativar esse tema aqui. Esse aqui, como era o tema pai, ele conseguiu ativar. Ó, como ficou legal. E já deu, eu ativei aquele tema, o tema pai lá daquele outro. Ó, ele já deu uma mudada aqui bacana, né? Mudou. Ó, o menu já ficou mais bonito. Claro, assim, para a página ficar com estética parecida com o que tem aqui no preview, você tem que criar conteúdo, né? Tem que colocar conteúdo. Colocar conteúdo, fotos. Ele vai ganhando um corpo mais bonito. Mas veja que o tema, que é o principal aqui, é a estrutura principal. Você pode utilizar desses temas grátis, esses temas pagos aqui, ó. Esse tema aí, ó, ele já colocou o menu aqui no local, colocou o menu aqui também, né? O mesmo menu, parte de categorias. E como eu falei, aí eu estou nesse tema aqui, né? Tema que eu baixei aqui, isso aqui, Lisbeth. Aí eu quero personalizar, customizar. Você pode vir aqui, customize. Aí o WordPress ele vai abrir, pessoal, a parte de customização, de edição do tema. Como eu falei, alguns temas são mais flexíveis, outros temas são menos flexíveis. Os mais flexíveis vão permitir você fazer mudanças, várias mudanças no layout. Eu quero trocar o menu de lugar. Eu não gostei do menu aqui em cima, não. Eu quero que ele apareça aqui embaixo. Entenderam? Então, isso aí varia de tema para tema. Não existe um padrão, tá? Vamos ver o que tem nesse tema aqui. Eu não conheço, eu baixei agora aqui. Não conheço esse tema, não. Mas vamos ver aqui. Ó, aqui, ó, ele já nos dá uma opção de mudar a questão de navegação, colocar uma logomarca, tentar mudar aquele negócio aqui da permissão. O nome do site, tá? Porque tem o título, né? E como se fosse um subtítulo do site, que por padrão é esse aqui, ó, do WordPress, Just Another WordPress Site. Pode mudar também, meu primeiro site WordPress. Olha o que é legal. Nessa parte do Customize, pessoal, geralmente
você vai alterando aqui, já vai vendo o resultado aqui do outro lado. Tá vendo? Ó? Isso é bacana, né? Porque aí você ganha tempo na hora da estilização do seu site, tá? Identidade do site. Isso aqui é o menu principal, ó. Isso aqui já dá uma opção de mudança de menu, como eu falei, certo? Tem essa opção. Tem essa opção, ó, com o menu aqui. Veja que mudou, né? Aqui é logomarca e o menu ao lado, assim. Tem essa opção. A logomarca em cima. Se eu colocar a logomarca, ela vai aparecer aqui e o menu embaixo. E tem um contrário também. O menu aqui com a logomarca aqui. Enfim, ó, veja que eu já tenho opções aqui de personalização. Tá? Cada tema tem a sua. Permite mudar o espaço aqui, né? A margem superior e inferior, posição do menu, ó, left, center, tá? E aí, ó, é outra coisa interessante também. Essas mudanças que eu estou fazendo aqui, pessoal, elas não estão publicadas. O que significa isso? Se esse meu site aqui ele tivesse na internet, as pessoas ainda não estão vendo as modificações. Eu estou só testando aqui, eu estou estilizando, tá? Parametrizando. Para que isso realmente seja publicado, aí você vai aqui em cima, Publish. Pronto, aí quando aparece Published aqui, significa que foi publicado. Então as pessoas, né, os usuários, vão conseguir visualizar agora o seu site modificado. Se eu entrar aqui, veja que o meu menu já está modificado. Certo? Como eu falei, essa questão da aí, ó, fica aqui tem um atalho aqui também, tá, pessoal? Para você personalizar o tema. Fica aqui, ó, nessa barrinha. Então, isso aqui varia muito de tema para tema, varia muito mesmo, tá? E, geralmente eles dão a opção de você mudar o menu, essas coisas, né? Ver o que tem mais aqui. Isso aqui é a página principal. Ó, a imagem do banner.